Olá, pessoal. Então vamos lá, dando continuidade aí ao nosso estudo de Direito Constitucional, vamos falar de um tema muito importante para a sua prova. Um tema que merece cuidado e atenção. Nós vamos falar um pouco sobre a legalidade, o princípio da legalidade. Pessoal, cuidado. O princípio da legalidade é aquele que está esculpido lá no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, não é isso? Curiosidade, algarismo romano não é primeiro, segundo e terceiro, não é isso, pessoal? Algarismo romano é 1, 2, 3, não é isso? Cuidado com isso, lembre disso. Vamos lá. Muda nada na sua vida, não é verdade? Beleza. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou mesmo deixar de fazer. Tá aí. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Muita gente esquece a segunda parte. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Realmente, você não é obrigado a fazer, mas você também não é obrigado a deixar de fazer. Se existe uma obrigação, que se faça por lei. Entendemos isso? Beleza. Agora olha só. O princípio da legalidade, ele tem um sentido mais amplo. Quando eu falo em princípio da legalidade, eu estou falando que existe um dever de obediência à norma. A norma lato sensu. A norma, quando eu falo norma, eu estou falando em qualquer espécie normativa. Você deve obediência à lei. Você deve obediência à lei, qualquer espécie normativa. O princípio da legalidade é amplo. A lei aqui pode ser um decreto. Um decreto pode te impor uma obrigação. Um decreto do presidente, como um decreto autônomo? Claro que sim. Pode ser uma portaria, pode ser uma resolução, pode ser leis. Sim. O princípio da legalidade, ele é um dever de obediência à norma. É geral. Geral. Obediência geral. Cuidado. Inclusive, uma observação muito importante é a característica da duplicidade também do princípio da legalidade. Olha só, o particular, no princípio da legalidade, e a questão da legalidade para o particular ele pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei, que é a autonomia de vontade. O particular pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei. Por exemplo, eu não posso obrigar um sujeito a trabalhar. Você vai trabalhar, é obrigado a trabalhar. Não tem lei, se o sujeito quiser ser vagabundo, que seja vagabundo, porque não existe lei. É a questão do princípio da legalidade, primeiro na esfera do particular. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido. Tem a autonomia da vontade, o grande princípio da autonomia da vontade. Agora, cuidado, e você vai estudar isso no direito administrativo. Já a administração, o professor Ivan Lucas fala isso muito bem, não é verdade? Já a administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Aquilo que a lei manda. É a legalidade estrita. Aqui, para o nosso estudo de direito constitucional, nós vamos estudar o princípio da legalidade para o particular. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei. Legalidade para o particular. Muito bem. Já o subprincípio da reserva legal, senhores, ele é mais restrito. Enquanto o princípio da legalidade que nós vimos aqui é amplo, eu estou falando em qualquer espécie normativa, inclusive qualquer espécie normativa prevista lá no artigo 59 da CF, não é isso? O princípio da reserva legal, ou subprincípio da reserva legal, como diz o professor Alexandre de Moraes, ele é mais restrito. O subprincípio da reserva legal, ele exige que a regulamentação de alguns temas previstos na Constituição Federal sejam disciplinados por lei formal. O que seria uma lei formal, senhores? Lei formal é a lei propriamente dita. É a lei aprovada pelo Congresso Nacional, respeitado o devido processo legislativo. Enquanto o princípio da legalidade é uma proteção geral, você deve obediência à lei. Lei geral, decreto, qualquer espécie normativa. O princípio da reserva legal, ele é mais restrito. Inclusive, o professor Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte: o princípio da legalidade, ele tem maior amplitude, mas ele tem menor densidade.
porque pode ser por qualquer norma. Já o subprincípio da reserva legal, não. Eu estou falando o seguinte, exige que a regulamentação de alguns temas sejam disciplinadas por lei formal, lei propriamente dita. E ele diz o seguinte, a reserva legal, ele tem menor amplitude, mas a densidade é muito maior, porque é uma lei propriamente dita. Muito bem. Existem alguns temas na sua Constituição que só podem ser disciplinados por lei formal. Exemplo, crimes. Quando a Constituição diz, não existe crime sem lei, eu estou estabelecendo que crimes e penas, ou seja, a regulamentação, a especificação de crimes e penas, só podem ser estabelecidas por lei propriamente dita, lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. Não é qualquer lei, não é o princípio da legalidade, é uma lei em sentido estrito, é a reserva legal. Por exemplo, antes disso, o artigo 5º, inciso 12, que fala da inviolabilidade das comunicações, nós vamos falar aqui a posteriori, quando nós falamos assim, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer, para investigar crime e instruir processo penal. Eu estou falando que para fazer interceptação telefônica, grampo, você só pode fazer isso nos moldes em que a lei estabelecer para investigar crime e instruir processo penal. Entendemos isso? E quando eu falo lei aqui, nesse caso da interceptação telefônica, é uma lei formal, é uma lei propriamente dita. A reserva legal, senhores, na verdade, ela tem duas acepções. A reserva legal, primeiro caso, ela pode ser simples. Simples é quando exige apenas lei sem especificar o seu conteúdo. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 39, que diz que não existe crime sem lei. Não existe crime sem lei. Eu estou falando que eu não posso estabelecer crime sem uma lei propriamente dita. Você sabe que é uma lei propriamente dita. Eu não estou especificando o conteúdo, eu apenas estou exigindo lei formal. Apenas estou exigindo uma lei formal para estabelecer crimes e penas. Olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Estou exigindo lei, sem estabelecer nenhum conteúdo. Já a reserva legal qualificada, além de exigir lei, também estabelece o seu conteúdo. Exige lei e também o seu conteúdo. Como, por exemplo, posso citar para os senhores, nós temos vários casos na Constituição Federal de reserva legal qualificada, e várias doutrinas que falam sobre isso, você vai encontrar em várias doutrinas, várias citações de reserva legal qualificada, que diz que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, falamos agora de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer para investigar crime ou instruir processo penal criminal. Além de eu exigir lei, eu falei, meu amigo, interceptação telefônica tem que ser regulamentada por lei propriamente dita, e mais, é para investigar crime e instruir processo penal. É a famosa reserva legal qualificada. Eu exigi lei e também estabeleci o seu conteúdo. Entendemos isso? Tranquilo? 100%? Estúdio? Tranquilo?